e vou falar do tema que sempre me surpreendeu, que foi não propriamente a fusão, mas foi em 1901, quando estava quase extinta, melhor dito, havia uma ameaça de extinção da congregação. O superior-geral da época foi consultar os documentos, desde a fundação da Congregação do Espírito Santo, por Polar de Place, até ao ano de 1848, o ano da fusão. E aí, com esses documentos, ele fez um memorando e conseguiu que o governo voltasse atrás da decisão de extinguir a Congregação do Espírito Santo. Isso sempre me chamou a atenção e realmente é extraordinário. Eu vou tentar mostrar-vos um pouquinho aquilo que aconteceu. Então, começo por aqui uma frase de Lieberman. Está visto que todos nós não passamos de um montão de incapazes, mas é mesmo por nada sermos e nada valermos que podemos alimentar grandes projetos. É que, assim, as nossas esperanças estão postas em Deus onipotente. É um texto de Lieberman, escrito depois de ele ter recebido a notícia da morte dos primeiros missionários ainda mal chegados às costas da Guiné. Por bem menos, também eu tenho esta sensação a meu respeito. Aceitei fazer uma pequena palestra para esta nossa celebração do Pentecostes e evocação dos 320 anos da fundação da Congregação do Espírito Santo. A nossa congregação, no contexto do jubileu dos 175 anos da fusão da Sociedade de Polar de Place com a de Lieberman. À medida que ia tentando arrumar as minhas ideias, ia-me dando conta do quanto o meu conhecimento da nossa história e espiritualidade é vago. O meu conhecimento da nossa história e da espiritualidade é vago, cheio de lacunas e incertezas. Já isto foi para mim uma surpresa que me inspirou a frequentar mais, a folhear mais as fontes do nosso carisma. A minha ideia inicial era servir-me do discurso do Papa Francisco aos espiritanos na audiência de 8 do corrente mês de maio. Contextualizar um pouco o acontecido há 175 anos e buscar aí alguma iluminação para o hoje da nossa missão. No entretanto, chegou a costumada carta de Pentecostes do Superior-Geral. Carta muito inspiradora, vocês têm aí agora. Carta muito inspiradora, é justo dizê-lo, e que configura com justeza o que significa esta graça da entre nós chamada fusão. Perante estas mensagens, a do Papa e a do Superior-Geral, fui tentado a dizer ao nosso provincial: tudo está dito e muito bem, nada mais a acrescentar. Podemos dispensar a palestra. Mas mantive o compromisso por vergonha de voltar atrás, com a palavra dada, e também por saber, por experiência, que sempre se descobrem coisas novas ao reler nossas histórias da vida pessoal e da vida como congregação. Então voltemo-nos para as origens do nosso carisma, estimulados pela bem feliz surpresa que foi o duplo e complementar acontecimento da fusão em 1848 e do seu efeito salvífico. Tinham-se passado 145 anos desde a fundação do Seminário e da Sociedade do Espírito Santo, por Cláudio Polar de Place, que morreu pouco depois, sem quase deixar um legado escrito, tirando os regulamentos da sua pequena sociedade e os apontamentos íntimos dos seus retiros.
O livro que ele nos deixou, bem inspirador, é a sua própria vida, a sua conversão dos sonhos de glória que acalentara na juventude, glória mundana. Portanto, esta passagem, esta conversão dessa glória mundana ao amor a Deus, a serviço dos seminaristas pobres, fazendo-se pobre com eles, para formar padres pobres destinados a evangelizar os pobres. Esta conversão, primeiro, ajudar os pobres, mas depois fazer-se pobre com os pobres. Lá no seminário, ou no grupinho que ele formou, inicialmente eram 12, e todos faziam as tarefas da casa. Ele também. Seguindo então os passos de Cláudio, os espiritanos, padres real e voluntariamente pobres, serviram as paróquias mais pobres da França e, respondendo a novos apelos conformes com o seu carisma de evangelizar os pobres, partiram para a missão além fronteiras, do Extremo Oriente, entre os indígenas do Canadá e dos Estados Unidos, e na África Ocidental, na parte conhecida então como Duas Guinés. Entretanto, vem a Revolução Francesa, 10 anos longos de muitas mortes, de perseguições religiosas, encerramento de igrejas, seminários e conventos, inclusive nas colónias francesas. Os espiritanos foram duramente atingidos e a congregação suprimida pela Assembleia Legislativa em 1792. Foi depois reconhecida por Napoleão em 1805, mas pelo mesmo suprimida 4 anos mais tarde, e de novo reconhecida em 1815 pelo rei Luís XVIII, recebendo então existência legal e personalidade civil e jurídica, e mandato para tomar à sua conta, em exclusividade, a evangelização nas colónias francesas. Portanto, vejam, Napoleão primeiro aboliu-a, depois primeiro aprovou-a, depois zangou-se com o Papa, aboliu-a, e novamente depois vem o rei Luís XVIII e a reconhece, mas lhe confere, ainda por cima, a exclusividade da evangelização das colónias francesas. Foi muito trabalho para uma congregação apenas. Depois, então, reabriu-se o seminário do Espírito Santo. Tudo parecia correr bem, mas em julho de 1830 ocorre uma nova revolução com pilhagens que atingem também o seminário, que 2 anos depois é requisitado para o hospital durante uma epidemia de cólera. Como se não bastasse, morre o superior-geral, o padre Berthoud. Nessa altura, restavam apenas já 2 associados diretores, os padres Fourdinier e Arly, tendo o primeiro assumido como superior-geral. Portanto, eram só 2 padres diretores. Para entendermos isto, temos de saber portanto, Polar de Place instituiu um seminário chamado Seminário do Espírito Santo e tinha os diretores, os formadores, um grupo de formadores, que era, por assim dizer, um núcleo. Mas depois eles formavam padres e esses padres eram entregues aos bispos que tivessem paróquias pobres, para onde ninguém quisesse ir, para que os bispos os colocassem. Então ficavam à disposição dos bispos. Era dos bispos que recebiam orientações, era a eles também que, digamos, prestavam contas, a eles que obedeciam. O seminário não intervinha depois na vida dos padres. Então, assim se compreende que restavam apenas 2 padres diretores, no fim de tanta confusão, de tanta revolta, de tanta revolução, etc., de tanta perseguição. Só para entenderem como é que, digamos, chegavam para ter o seminário aberto com muita dificuldade. Mas realmente, só 2, vejam. Então, durante 13 anos de mandato,
Portanto, quem foi eleito nessa altura, superior geral, quando estavam apenas dois, por morte do padre Berthoud, a escolha foi feita entre os dois associados, que tinham associados diretores, que era o padre Fourdinier e o padre Hardy. Então, assumiu o cargo de superior o padre Fourdinier. E durante os seus 13 anos de mandato, ele tudo fez para manter o seminário e a Sociedade do Espírito Santo, concebendo e tentando implementar um plano de incorporação do clero colonial, ou seja, dos padres formados pelos espiritanos e que estavam trabalhando nas colónias, sem vínculo com o seminário. O plano parecia bom, mas ainda que apoiado pelo governo francês e pela Congregação da Propagação da Fé, Propaganda Fide, não teve a adesão absoluta da maioria desses padres, nem dos prefeitos apostólicos. Portanto, lá, nessas colónias, não havia ainda dioceses bem constituídas. Aquilo que devia ser o bispo, a presidir a cada diocese, estava um prefeito apostólico. Tanto que era retirado dos padres que tinham sido formados no Seminário do Espírito Santo, que tinham sido mandados para a África e que agora lá estavam, prestando obediência ao prefeito apostólico. Nem os prefeitos apostólicos, nem esses padres quiseram aceitar o plano que era proposto para salvar a obra de Polar de Place. Entretanto, Fourdinier morreu. E então o padre Nicolau Varnet, antigo missionário de Bourbon, lá no Oceano Índico, aceitou ser superior-geral provisoriamente e ocupou o cargo por 100 e poucos dias. Depois foi preciso recorrer a um estranho, o padre Alexandre Leguet, vigário-geral da diocese de Perpignan, para encontrar sucessor. Perpignan fica lá na Catalunha, uma cidadezinha ali entre a França e a Itália, lá mesmo na pontinha, acima de Barcelona e de Tarragona, né? Portanto, bem no sul da França. E foi aí que foram buscar então um padre, que era vigário lá numa paróquia, para ir presidir, ao Seminário do Espírito Santo. Este padre, Alexandre Leguet, durante 3 anos tentou reorganizar o seminário e retomou o projeto do clero colonial, com algumas emendas. Mas, vendo curados os seus esforços, pediu admissão em 1848. No entretanto, em 1841, Liebermann fundou a então chamada Obra dos Negros e quase logo começou a mandar missionários. Primeiro Laval, que nem fez noviciado, é um caso à parte, Laval, nem sequer noviciado. O bispo passou por ali a fazer recrutamento, ele ofereceu-se, foi prestar obediência a Liebermann, emitiu os votos e seguiu para a ilha de Maurícia. Laval, primeiro, que nem fez noviciado, foi para a Maurícia. Levavasseur para o Bourbon e Tisserand para o Haiti. E poucos anos depois, um grupo partiu para a sua querida Guiné. Deste grupo, alguns morreram quase logo. As dificuldades foram mais que muitas, e como se não bastassem as doenças tropicais e as tempestades marítimas, também houve pelo menos um barco que naufragou, surgiu ainda um grave problema de onde não seria de esperar. Um problema que surgiu do relacionamento ou mau relacionamento entre famílias missionárias em presença. Os do Espírito Santo, mais exato é dizer, os do clero colonial, com alguma ligação formal e algum natural apoio do Seminário do Espírito Santo, temiam ser desbancados pelos do Imaculado Coração de Maria, de Liebermann,
e de vários modos dificultavam a ação destes. Isto doía muito a Liebermann, que se dispunha a todos os sacrifícios que fosse preciso fazer para se atingir o objetivo de evangelizar, promover e salvar os africanos. No entanto, a situação era esta. Liebermann tinha missionários, mas não onde os colocar. Não tinha terra. Os espiritanos tinham terra, mas não tinham missionários. Seguiu-se um longo e complexo diálogo a quatro. As duas famílias missionárias, os do Espírito Santo e os do Sagrado Coração de Maria, a propaganda fide e o governo francês. Desde o princípio, Liebermann percebeu bem que a boa solução era consentir que a sua congregação, a do Sagrado Coração de Maria, que ainda não tinha reconhecimento civil, fosse extinta e os seus membros passassem para a do Espírito Santo, levando com eles a sua espiritualidade, maiormente a prática da pobreza, a vida de comunidade e o zelo apostólico a serviço dos mais pobres e abandonados, sobretudo os ex-escravos das colónias. Tinha, porém, a oposição de boa parte dos seus missionários além fronteiras e de alguns dos seus mais próximos colaboradores e conselheiros, a quem teve de dar muitas explicações para que entendessem o acerto desta solução. Finalmente, por decreto de 26 de nove de 1948, a propaganda fide encarregava os padres Monet e Liebermann de realizarem a união definitiva das duas congregações, de tal modo que, vejam estas palavras agora, que são importantes, de tal modo que, cessando desde agora a que tem o título de Sagrado Coração de Maria, de Liebermann, os seus membros e alunos sejam agregados à congregação do Espírito Santo e se tornem participantes dos direitos e privilégios e sejam sujeitos às regras dos membros e alunos da congregação do Espírito Santo. Pouco depois, o padre Monet recebia de Roma a sua nomeação para vigário de Madagascar e renunciou ao cargo de superior-geral. E o padre Liebermann foi eleito por unanimidade o 11º superior-geral da Congregação do Espírito Santo e do Imaculado Coração de Maria. De agora em diante, em vez de uma casa dividida contra si mesma, iríamos ter uma família unida por uma só e mesma causa, a salvação dos africanos, com aprovação legal, civil e canónica, e testemunhando com a vida o que ensinavam por palavras. Superadas as divisões, o Seminário do Espírito Santo encheu-se de candidatos. Muitos missionários foram enviados e os frutos colhidos depois da morte de Liebermann e por muitos anos mostraram o acerto do novo caminho desbravado. Mas parece que nem todos entenderam bem o condicionamento legal desta nova situação. Segundo o nosso historiador, o padre Koren, o novo superior-geral Schwindnamer e os que o rodeavam conseguiram forjar o mito de uma sociedade nova, saída da fusão, e passaram para os vindouros a ideia perigosa, como se verá, de que a congregação de Liebermann não só não desapareceu, como, além disso, saiu a ganhar por ter obtido, pelo facto mesmo, o reconhecimento jurídico do governo francês. Esta ideia tranquilizou quase todos e fez que poucos se tivessem familiarizado com os documentos oficiais. Havia um bom entendimento entre o governo e a Igreja e o trabalho dos missionários era apreciado e convinha ao regime colonial que facilitava as viagens dos missionários. Mas, com o tempo, a situação alterou-se. Então, desde o fim da Guerra Franco-Prussiana, em 1870, passou a vigorar em França a Terceira República e, com ela, o regime de separação entre a Igreja e o Estado. Como parte da revisão dos estatutos das associações,
Em fevereiro de 1901, o ministro francês do Interior e do Culto mandou a seguinte comunicação ao superior-geral, na altura era o bispo Alexandre Leroy. A Associação do Espírito Santo deixou de existir e a dos missionários do Sagrado Coração de Maria, que tomou o nome dela, não é uma congregação legalmente autorizada. Ou seja, caía tudo por terra. Uma deixou de existir, ou tinha deixado de existir, e a outra não tinha aprovação legal. Alarmado, o superior-geral vai ao Conselho de Estado, pedindo esclarecimentos, e por fim de conversa pergunta a um dos conselheiros: o que devemos fazer? Muito simples, responde o conselheiro: dissolver a vossa associação e voltar cada um para a sua diocese de origem. E os imóveis? Pergunta o bispo Leroy. Fique tranquilo, o Estado se encarregará deles. Então, era a decepção completa. Sem perda de tempo, Leroy chamou o arquivista da congregação, o padre Désiré Bariec, e os dois se lançaram numa laboriosa e demorada investigação documental, fim da qual elaboraram um longo relatório conhecido hoje por Memorando Leroy, em que resumiam as etapas históricas da fundação, aprovação civil e eclesiástica da congregação entre 1713 e 1848 e os trâmites da fusão, documentando bem as suas conclusões. O Conselho de Estado examinou o texto do memorando, acabando por ceder a tão forte argumentação, e mandou a Leroy a seguinte decisão: a Associação do Espírito Santo pode ser considerada como uma congregação religiosa legalmente autorizada. Portanto, voltaram atrás e reconheceram que a congregação do Espírito Santo, em que Lieberman tinha integrado a sua gente, estava autorizada. Moral da história. Em 1848, Lieberman, firmado em sua fé abraâmica, e para que a missão pudesse prosseguir, aceitou sacrificar a sua congregação, como Abraão aceitou sacrificar seu filho Isaac. E em 1901, ou seja, passados 53 anos, Deus lhe faz justiça e nos deixa surpresos por agora nos darmos conta de que foi por esse sacrifício que nós hoje somos espiritanos. Vejam como Deus trabalha, faz as coisas direitas por linhas tortas. Mesmo assim, ainda houve, mesmo entre os conselheiros do superior Leroy, quem contestasse a sua argumentação e a decisão final, a ponto de um deles ter redigido um contramemorando, reafirmando a sua fidelidade a Lieberman como o fundador e superior-geral da nova congregação saída da fusão. Felizmente, terá dito Leroy, em desabafo de família lá entre os seus confrades, o Conselho de Estado não soube desse manifesto. Esta mentalidade difusa terá sido responsável pelo esquecimento a que foi votado por Lar-des-Places durante muitos anos. Felizmente, os últimos capítulos gerais da nossa congregação têm insistido para se dar igual atenção e destaque a Lieberman e a Lar-des-Places. E assim, certamente, cada um de nós tem feito e continuará fazendo. Surpresas destas, em menor ou em bem menor escala, mas alentadoras, todos as temos se deixamos os nossos planos pessoais para, levando bem a sério o voto de obediência e o nosso viver em comunidade, realizarmos o que é determinado em nossos capítulos e conselhos. A união é que faz a força e quem se isola perde-se por atalhos. Que o Espírito Santo nos congregue como com Maria para cuidarmos uns dos outros e dos pobres a quem somos enviados para evangelizarmos
e sermos evangelizados. Esta expressão, sermos evangelizados, é do Padre Torres Neiva. Os pobres nos evangelizam. Então, é isto o que tenho para vos dizer. Não me alonguei muito. E escrevi para não me perder. Talvez seja difícil de seguir por causa de tantas datas, mas a ideia central, suponho que a perceberam. Lieberman sempre dizia: é preciso que a nossa congregação desapareça para se integrar na do Espírito Santo, porque nós não temos reconhecimento legal. E eles têm. Mas eles estão sem energia. Eles estão anémicos. Vão morrer. Então nós temos que passar para eles a nossa espiritualidade. E o que interessa, dizia Lieberman, o que interessa é a espiritualidade. Isso é que é o importante. Interessa o apoio legal. Mas nós não temos. Mas o que temos, a nossa riqueza, nós a vamos comunicar a eles. E assim, eles que estão um bocadinho anémicos, dizimados por causa de tanta perturbação, tantas revoluções, eles vão ganhar e nós também ganhamos.